Muito boa noite para você que está conosco ou que estará conosco vendo esse vídeo posteriormente. Hoje é terça-feira e, como toda terça-feira, nós nos reunimos para a nossa live semanal do colégio, onde nós abordamos a cada semana um tema específico que ajuda aí no processo de aprendizagem ou o método de ensino do colégio. Cada semana nós tratamos um tema. E hoje o programa nós apresentaremos com o seguinte tema: os temperamentos como ferramentas para o processo de aprendizagem. Nós queremos hoje conversar sobre esse tema que nós já havíamos iniciado há algum tempo atrás e não conseguimos concluir. E hoje, nessa noite, nós queremos tratar desse tema. Então, eu quero agradecer aí a presença de cada um que já está entrando. Estou vendo a Jubiliana por aqui, Maria Paula, Tayane, Juliana, Maristela. Então, boa noite para vocês que estão aí. Compartilhem conosco esse vídeo. Assista, depois que você também possa se inscrever nos nossos canais do YouTube, no nosso canal do Instagram, né, o canal do colégio, para que muito mais pessoas sejam atingidas por esse meio, por esse instrumento, né, que é a internet, para que nós possamos cada vez mais disseminar as coisas boas. Tantas pessoas disseminam por aí coisas más. Nós queremos disseminar coisas boas. Então, se você também quer espalhar coisas boas, espalhe aí os nossos canais, divulgue os nossos canais no YouTube, do Instagram, para que muitas pessoas conheçam aquilo que nós estamos fazendo na educação para as nossas crianças. Então, muito obrigado a você que está conosco. Então, como eu já falei, toda terça-feira nós estamos aqui no nosso programa O Resgate da Cultura Cristã, e hoje nós queremos tratar sobre os temperamentos como ferramenta no processo de aprendizagem. Eu sei que todos nós já ouvimos falar muitas vezes sobre os temperamentos. Alguns já estão até cansados de ouvir falar sobre temperamento, né? Não sei se você já conhece o seu temperamento, se você já ouviu falar sobre temperamento, mas nós queremos nessa noite abordar esse tema como um auxílio, como uma ferramenta para o processo de aprendizagem, para o processo aí do ensino. Como é que nós podemos utilizar os temperamentos como uma ajuda, um auxílio para o professor, para o mestre, nesse processo aí de ensino, no processo da educação? Então, desculpe. Então, será sobre esse tema que nós abordaremos nessa noite. Primeiramente, eu gostaria de falar que nós estamos utilizando aqui alguns livros já bem conhecidos do público, que tratam sobre esse tema, que é esse livro aqui da Art e Lahaine Bennett, O Temperamento que Deus lhe deu, né? Já abordamos esse livro em algumas outras ocasiões. Também nós temos aqui o livro do Ítalo Marcilli, Elogio aos 4 Temperamentos. Também podemos indicar aí como uma bibliografia básica Os Temperamentos de Conrad Rock. Tá? Cada um aqui, a editora Eclésia, um da editora Calvário, outro da editora Auster, tá? Então, quem tiver interesse no assunto, é só procurar esses livros que estão à venda aí em várias livrarias.
Para a gente começar, a gente tem que pensar o seguinte: o que são os temperamentos? Muitas pessoas confundem temperamento com horóscopo, outros acham que temperamento é a personalidade da pessoa, outra acha que é uma faculdade da alma. Então, assim, existe uma enorme confusão nesse sentido. O que é o temperamento e o que não é o temperamento. Cada um tem o seu temperamento, de fato é verdade. Mas o temperamento é muito diferente daquilo que é a personalidade. Personalidade é aquilo que a pessoa tem de único, de insubstituível, aquilo que é somente dela, a essência da pessoa. Já o temperamento não é isso. O temperamento implica dizer o modo como a pessoa reage diante de determinadas situações. E isso, cada um reage de uma forma, só que assim, tem coisas que são muito parecidas. Tem pessoas que diante de um estímulo reagem rapidamente. Tem uma reação rápida, duradoura, né, veloz e com uma intensidade grande. Tem pessoa que reage diante das situações de uma forma mais lenta, talvez duradoura ou não, e talvez com intensidade ou não tem nenhuma intensidade na reação dela. Então, temperamento quer dizer mais sobre o modo de reação de uma pessoa diante de algum estímulo. Personalidade é uma outra coisa. Personalidade implica dizer a essência da pessoa, aquilo que ela tem de único, aquilo que ela tem de pessoal, somente dela. Temperamento, muitos têm o temperamento colérico, muitos têm o temperamento sanguíneo, melancólico. Então, o temperamento não é uma coisa única, é uma coisa assim que muitas pessoas podem ter parecidas umas com as outras. Nós sabemos, basicamente, que são 4 os tipos de temperamentos. Muitos já sabem isso, né? Isso é chover no molhado, porque a gente escuta tanto, e as pessoas têm falado tanto sobre isso, todo mundo já decorou. Quais são os 4 temperamentos? Colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Da onde será que surgiu essa história de temperamento? Onde que isso de fato iniciou? Segundo o livro aqui, O Temperamento que Deus lhe deu, o autor diz que os temperamentos começaram a ser citados mais ou menos por Hipócrates, o filósofo grego, que nasceu aí no ano 470 a.C., viveu até 377 anos antes de Cristo. Ele que é considerado o pai da ciência médica. Então ele é o primeiro que cita aí, um dos primeiros, né? Que cita sobre os temperamentos. Estava mais relacionado com os fluidos que saíam do corpo humano. Então, para cada temperamento, ele indicava um fluido que saía do corpo humano, de algum órgão humano. Vou até pegar aqui para vocês terem uma noção de quais eram os fluidos do corpo que ele denominava aí próprio de cada temperamento. O colérico, o fluido do seu corpo era a bilis amarela do fígado. Porque o colérico é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que às vezes age com o fígado mesmo, ao invés de agir com a razão, às vezes ele acaba agindo com o fígado. Né? E é uma pessoa irada, é uma pessoa que facilmente quer controlar tudo, ela gosta de liderar. Tá? Então, estava relacionado aí com a bilis do fígado. O sanguíneo é aquela pessoa que, de fato, ela é extrovertida, porém, é uma pessoa que age muito com o coração.
ela não age muito com a razão, ela acaba sendo bastante impulsiva. Então, o fluido do corpo que estava relacionado ao sanguíneo era o sangue do coração. O melancólico, o fluido, segundo Hipócrates, né, segundo alguns autores, que estava relacionado com o melancólico, era a bilis negra dos rins, a bile dos rins. E, por fim, o fleumático era a fleuma dos pulmões. Tá? Existem aí vários autores que citam outros tipos de temperamentos, mas basicamente nós vamos chegar à conclusão desses 4 temperamentos. O MBTI, por exemplo, vai falar aí de 64 temperamentos. Mas se você for analisar mais profundamente, você vai ver que é uma mistura de um temperamento com o outro. Porque nós não temos apenas um temperamento, nós temos um temperamento predominante, é verdade. Mas pode acontecer da pessoa agir de tal forma que ela tenha vários temperamentos, né? Em alguns momentos ela pode estar agindo mais como melancólica, de repente ela tem uma porcentagem menor aí de sanguíneo, aí ela pode agir como uma pessoa sanguínea, mas todo mundo tem um temperamento predominante. Tá? Então, nós já citamos o caso, né, dos 4 temperamentos, a categoria, né, o tipo de temperamentos, que são os 4 temperamentos, e nós precisamos entender como se dá a forma de reação de cada temperamento. O colérico nós podemos dizer o seguinte, que ele é rápido para reagir, digamos assim, também para agir, né? A reação dele é intensa e é de longa duração. É uma reação de longa duração, não dura apenas por um momento, diferente de um outro temperamento. Ele é um líder nato, não que só o colérico seja líder, tá? O melancólico também pode ser um bom líder, mas o colérico é um líder nato. Ele é iniciador, ele é lógico, pragmático, é uma pessoa de ação, é uma pessoa franca, leva os planos adiante, e tudo isso que eu estou falando é do colérico. Não exibe emoções facilmente, exceto raiva. Né? A ira, às vezes, fica muito evidente quando ele está irado, quando ele está com raiva, é muito evidente o colérico agir dessa forma. Ele não é dado à ansiedade, ele é muito impetuoso, ansioso para se expressar, ele tem uma facilidade grande aí para se expressar, adora debate, adora argumentar, ele pode ser defensivo e muito orgulhoso, ele é perseverante, de fato essa é uma característica aí do colérico, perseverante, autoconfiante, autossuficiente também. Ele não é seguidor dos outros, pelo contrário, ele gosta de pessoas que o sigam. Ele gosta de liderar. Ele é orientado para alcançar objetivos, reservado, inclinado à retaliação, é uma pessoa extrovertida. Se nós pudéssemos aqui dividir num grupo entre o temperamento extrovertido e o introvertido, nós poderíamos dizer o seguinte, que a pessoa extrovertida normalmente ela vai ser colérica ou sanguínea. E uma pessoa introvertida provavelmente deve ter o temperamento aí fleumático ou melancólico. Tá? Então, o colérico é extrovertido, assume sempre o controle, é argumentativo, abomina o sentimentalismo, orientado a objetivos, determinado, intenso, otimista, interruptivo, precisa de reconhecimento, como o sanguíneo também, quer estar sempre certo, às vezes ele é muito teimoso, cabeça dura,
competitivo, sempre, se você emitir uma opinião para um colérico, ele sempre vai interpretar aquilo com um meio de competição. Então ele sempre é competitivo, ele quer sempre mostrar que ele sabe, que ele tem razão, que ele está com a verdade. Ele procura sempre aquilo que é positivo, ele não se deixa levar pelo negativismo, nem pelo pessimismo. Ele é uma pessoa impaciente, também é uma pessoa produtiva, toma decisões com base em princípios e ideias. Basicamente aí é o colérico, tá? Agora, o melancólico. O que nós temos a falar sobre o melancólico? Primeiro que a pessoa melancólica é uma pessoa mais introvertida. O que é uma pessoa introvertida? É uma pessoa tímida? Não necessariamente. Tá? A timidez é uma coisa, entra num outro campo. Mas uma pessoa introvertida é uma pessoa mais reflexiva, pensa mais. Se a gente pudesse, né, falar uma frase, a gente poderia dizer o seguinte, que o colérico é uma pessoa que age e depois pensa. O melancólico é uma pessoa que pensa e depois age. Tá? Então ele é lento para a reação. A reação deles vem com intensidade, tá? Mas vai crescendo ao longo do tempo e toda a reação dele tem uma longa duração. Ele é pensativo, é uma pessoa que está mais inclinado à espiritualidade, é uma pessoa profunda, poética, introvertido, né, como eu disse, excessivamente cauteloso, prudente, é perfeccionista, é crítico, ele sempre encontra crítica em si mesmo e crítica nos outros. Não prioriza o bem, ele tende muito ao desânimo e à autopiedade, tem preocupação excessiva com possíveis infortúnios, pode se tornar uma pessoa hipocondríaca, se machuca facilmente, é lento e às vezes indeciso, pessimista, temperamental, orientado a objetivos. Se ele encontra um objetivo, ele vai até o fim daquilo que ele colocou como o objetivo. Ele é uma pessoa assim, separado do ambiente que o circunda, de poucos amigos, é uma pessoa exclusiva, gosta de ficar sozinho, guarda rancores, né? O melancólico tem facilidade em guardar rancores, abomina a injustiça, é motivado por problemas, olha sempre as coisas pelo lado negativo, ele é muito idealista, realiza muito autossacrifício, é uma pessoa sensível e toma as decisões com base em princípios e ideias. Isso daí, mais ou menos, dando um panorama do que seria o temperamento melancólico. O sanguíneo. O sanguíneo também é rápido para reagir. Ele reage assim rapidamente. Mas tem reações de curta duração. Ele é muito impulsivo. Então o sanguíneo reage rapidamente, mas logo passa. Por exemplo, se ele ficar com raiva de alguma situação, raiva de alguma pessoa, ele vai sentir raiva, mas rapidamente aquele sentimento vai passar. Ele não guarda rancor como um melancólico, né? Ele sempre, o sentimento dele é uma coisa assim, talvez muito explosiva, mas de muita curta duração. Ele é orientado para o relacionamento. Se a gente puder dizer assim, a pessoa que mais gosta de se relacionar com as pessoas é o sanguíneo. O sanguíneo e o colérico. O fleumático com o melancólico já é uma pessoa mais reservada, ela não se dá muito bem com os relacionamentos. Não guarda rancor. Ele é a alma da festa. Quando ele chega numa festa, ele gosta de ser o centro das atenções. É uma pessoa engraçada, conta piadas. É uma pessoa que gosta de estar em evidência.
adora estar com pessoas, é uma pessoa otimista, gosta de grupos, é falador, popular, dócil, seguidor. Esse é talvez um defeito do sanguíneo, que ele sempre segue aquilo que alguém lidera ele. Ele também tem a sua liderança, ele sabe liderar de uma forma diferente do colérico. Mas ele sempre segue aquilo que os outros tá orientando, né? Então como ele é muito emotivo, muito dado às paixões, esse perigo pode acontecer com uma pessoa sanguínea, que ele vai seguir aquilo que o outro está sugerindo. Raramente é envergonhado, adora variedade, sintonizado com o ambiente onde ele se encontra, gosta de roupas, pode ser modesto, mas gosta de fazer compras e comer fora. Tem uma boa energia, uma energia forte, ele é rápido para perdoar, é franco, é uma pessoa sociável, menos interessado em finalizar as ações. Aqui está um problema do sanguíneo. O sanguíneo não é perseverante. Ele inicia as coisas, mas ele tende a desanimar facilmente, a pular de uma coisa para outra rapidamente. Ele está fazendo uma coisa, de repente ele não conclui aquilo, já passa para outra, e de repente se aquela outra também já não é motivacional para ele, ele pula para outra coisa. Ele é seguro de si, ele pode às vezes ser muito superficial, conhecer as coisas superficialmente, mas é uma pessoa muito cordial, despreocupado, ele é ansioso, gosta de conversar na frente de grupos, entusiasmado, propenso à vaidade, tem aí facilidade para artes, para criatividade, é uma pessoa espontânea, às vezes é esquecido, é inquieto, toma decisões com base em relacionamentos e sentimentos, precisa de ajuda perseverante e é uma pessoa sociável. Aqui o panorama do que é uma pessoa sanguínea, com temperamento sanguíneo. Por fim, nós devemos falar agora do fleumático. O fleumático é lento para a reação, assim como o melancólico. Ele não reage intensamente. A reação dele é uma reação calma, ponderada, tranquila. Reações de curta duração. É uma pessoa quieta. Ele é diplomático. Se a gente pudesse elencar uma categoria bem evidente no fleumático, é que ele é uma pessoa diplomática. Não gosta de conflitos, prefere perder o seu bem-estar, a sua posição, ao invés de entrar no conflito. Ele é pacífico, toma decisões com base também em relacionamentos, é uma pessoa sensível aos outros, é uma pessoa confiável, desapaixonado, humor seco, seguidor introvertido, calmo sob pressão. Se ele estiver sofrendo pressão, ele é uma pessoa calma, não explode, não estoura. É uma pessoa obediente, que gosta de estrutura, gosta das coisas organizadas, gosta de ter ordem, gosta de ter horário, gosta de ter assim regras bem claras, gosta aí de um ritual, requer motivação, odeia conflitos, goza de paz e sossego, bem quisto por quase todos, pacificador, reservado, caseiro, constante, educado, prefere rotina, é uma pessoa paciente, tolerante, não é facilmente provocado, mas sentimentalmente, os sentimentos dele podem ser facilmente machucados. É bem comportado, respeitoso, costuma preferir agradar aos outros do que fazer qualquer coisa para desagradar os outros. É uma pessoa organizada, desmotivada e também discreta. Então, assim, fazendo um panorama
daquilo que são os 4 temperamentos. Lembrando que os temperamentos, cada um tem o seu temperamento preponderante, predominante, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa possa sempre agir de acordo com aquele temperamento. Não. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade. Isso implica dizer que eu posso ter um temperamento melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo, mas se eu souber trabalhar o meu temperamento, eu posso mesmo mudar o modo de eu reagir diante das situações, diante dos estímulos. Porque nós temos vontade e nós podemos mudar todas as coisas. Nós não mudamos totalmente o nosso temperamento, isso é fato. Porém, nós podemos agir de forma livremente, independente de ter um temperamento X ou Y. Aí depende muito mais da inteligência e da vontade do que do próprio modo de reagir diante das situações. Tá? Então, para a gente clarear bem aquilo que nós estamos falando sobre temperamento, existem 4 tipos de temperamentos, tá? Basicamente, classicamente assim elencado, que são os temperamentos melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Cada temperamento tem o seu modo de reagir diante dos estímulos. A reação pode não ser, como do melancólico e do fleumático, uma reação externa, pode ser uma reação interna. Como assim? De repente, ele pode até não reagir externamente, falando alguma coisa, se expressando. Não, de repente, a reação dela vai ser ficar remoendo aquela situação, com raiva, guardando rancor. Essa pode ser a reação de um melancólico ou de um fleumático. Diferente da reação de um sanguíneo e de um colérico, que normalmente a reação dele é uma reação externa. Ele expõe, ele expressa aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está analisando. Tá? Então, é um modo diferente de reagir diante dos estímulos. Agora, pensemos o seguinte: diante desses 4 tipos de temperamentos, nós temos aí no processo de aprendizagem que olhar cada criança, cada ser humano como único, como singular. Então, o temperamento vai me ajudar no sentido de verificar qual o modo que eu vou trabalhar com aquela criança no processo de aprendizagem. E aqui está um segredo para uma educação personalizada. O que é uma educação personalizada? Uma educação personalizada é que pensa na pessoa. Não olha aquele ser que está à sua frente aprendendo alguma coisa como uma massa. Né? São 30 alunos na sala de aula, são 10 alunos, são 20 alunos. Eu tenho que falar para todos. Sim, de fato, você está falando para todos. Mas uma educação personalizada, você está pensando em cada indivíduo que está na sua frente. E cada indivíduo que está na sua frente recebe a aprendizagem de uma forma. Vamos lá dar um exemplo. Uma criança. Você poderia me perguntar antes disso, que idade nós conseguimos identificar o temperamento da pessoa? Desculpa. Essa é uma pergunta que muitos tendem a nem responder. Outros dizem o seguinte: o temperamento fica claramente definido, ou pelo menos mais evidente, a partir daí dos 7 anos de idade. Alguns dizem isso.
Outros dizem o seguinte: desde uma tenra idade a gente consegue ver traços do temperamento da criança. Por quê? Porque se a gente começa a observar como uma criança reage diante de algumas situações, a gente consegue identificar aí algum traço do seu temperamento. Por exemplo, uma criança que de repente é melancólica, pelo menos tem tendência, né, a ser melancólica ou fleumática, ela pode reagir de uma forma bem retraída quando um amiguinho ou um irmão age com ela, tirando o seu brinquedo, por exemplo. Então, assim, a gente vê traços do temperamento de uma criança. Se ela se retrai diante de um outro que vem tomar o seu brinquedo, pode ser que seja uma criança com tendência a ser melancólica ou fleumática. Agora, se é uma pessoa, uma criança, que reage diante daquilo gritando, chorando, esperneando, ou até mesmo indo para cima da outra quando vê o seu brinquedo sendo tomado, você pode sugerir que aquela criança deve ter temperamento colérico ou sanguíneo, tá? Assim, eu estou dando um exemplo en passant, só para a gente começar a analisar como que a gente olha uma criança e consegue identificar o seu temperamento. No processo de aprendizagem, nós temos que pensar o seguinte: então, cada criança é única, cada criança é importante, cada criança tem o seu temperamento, tem a sua personalidade, tem a sua especificidade. Então, o professor, quando começa a ensinar uma criança que é, por exemplo, melancólica e tem um temperamento melancólico, ele tem que pensar o seguinte: aquela criança talvez seja lenta para reagir diante do estímulo que ela está recebendo. Ela pode, por exemplo, não entender já de imediato aquilo que ela está recebendo. Ela precisa de um tempo para processar o ensino que ela está recebendo. A criança melancólica e fleumática precisa de um tempo para refletir, para assimilar, para absorver aquele ensinamento que ela está recebendo. Então, o professor que entende sobre o temperamento vai pensar: eu preciso dar um tempo para essa criança entender aquilo que eu estou explicando. Ela precisa de tempo, ela precisa de silêncio, ela precisa de reflexão. Diferente de um aluno, de um estudante, que é colérico ou sanguíneo. De repente ele tem, o sanguíneo, por exemplo, tem a facilidade de pegar aquilo que ele aprendeu. Embora ele sendo superficial, ele pode ser que ele pegue com mais rapidez do que o melancólico ou fleumático. Porém, ele facilmente vai esquecer aquilo que ele recebeu. Então é preciso voltar sempre no sanguíneo aquilo que ele recebeu, sempre relembrar aquilo que ele já aprendeu. Porque ele tem tendência a ser superficial e a esquecer as coisas facilmente. O colérico, por sua vez, ele tem uma facilidade em pegar as coisas e já começa a se expressar, a falar que já sabe tudo, já entendeu e já quer passar para outra coisa. Então o professor precisa, dentro de uma sala de aula, entender esses tipos de temperamento para andar com a matéria, com a disciplina, para conseguir fazer com que os alunos aprendam aquilo que ela está ensinando, que ele está ensinando, o professor está ensinando. Por quê? Porque o sanguíneo e o colérico, com certeza, vai pegar muito mais rápido do que aquele que é melancólico ou fleumático. Só que tem uma outra questão. O fleumático e o melancólico têm uma inclinação natural ao silêncio, ao estudo. Ele tem facilidade para estudar. Para ele ler um livro, aquele que é fleumático ou melancólico, isso não é nem um pouco difícil, até muito fácil.
ele já tem essa inclinação natural. O colérico e o sanguíneo, por sua vez, já tem dificuldade em ficar muito tempo parado, lendo alguma coisa. Então, o sanguíneo com o colérico, ele pode receber uma aprendizagem muito rapidamente e pegar aquilo de uma forma assim, bem rápida. Só que se ele tiver que parar para estudar, ele tem muito mais dificuldade de concentração do que o melancólico e o fleumático. A concentração do sanguíneo e do colérico, ela é muito menor do que do fleumático com o melancólico. Então o professor precisa perceber isso. O professor precisa estar atento a esse dinamismo de cada um dos alunos que estão na sua frente. Perceber o temperamento desse aluno que está na sua frente para ver como é que ele está reagindo diante do ensino que ele está recebendo. Se ele é colérico, se ele é sanguíneo, com certeza ele vai pegar com mais rapidez. Se ele é fleumático, se ele é melancólico, ele vai precisar de um tempo para processar aquilo que ele está recebendo. Porém, se ele for melancólico e fleumático, ele vai ter a capacidade maior de concentração e querer estudar e aprofundar naquilo que ele está recebendo. O colérico com o sanguíneo já não tem esse desejo tão grande de querer aprofundar naquilo que ele está recebendo. A não ser que seja uma coisa assim, hiper, ultra interessante. Temos que perceber também uma outra coisa no processo de ensino. O colérico e o sanguíneo podem se sentir totalmente desmotivados com o ensino quando aquilo não é desafiador para ela. Se aquilo se torna uma monotonia, uma coisa rotineira, o colérico com o sanguíneo tende a se desmotivar rapidamente. Ele precisa, sobretudo o colérico, precisa de desafios, precisa de ser desafiado, de ser arriscado, de ser, muitas vezes, colocado tarefas para ele se desafiar, ou até mesmo criar competitividade entre ele e outros alunos, porque ele quer ser sempre desafiado. E é isso que o motiva. O motivo do colérico sempre é o desafio. O sanguíneo também gosta de desafio, tá? Então, se parar muito rotineiramente com ele, ele não vai ter poder de concentração e vai logo querer passar para alguma outra coisa. O problema no sanguíneo está no seguinte, que ele não persevera em quase nada. Ele tem tendência a pular de galho em galho, de ficar passando várias coisas e não se concentrar em nada absolutamente. Então precisa ser feito um trabalho com o sanguíneo para que ele entre dentro da estrutura, dentro da rotina, que isso é bom para ele, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento emocional. Uma outra coisa assim, importante no processo de aprendizagem, para o melancólico e para o fleumático, é na questão da linguagem. Nós sabemos aí que a linguagem é algo extremamente importante, fundamental no processo de aprendizagem. A educação não é frutuosa se ela não trabalhar adequadamente a linguagem, se ela não trabalhar adequadamente a gramática. A gramática dentro do trivium seria aquele momento onde a criança, o estudante, aprende aí o sentido das coisas, conceituar, se expressar, né? Então, o período gramatical. Como a pessoa de temperamento colérico e sanguíneo, ela é uma pessoa falante, gosta de se expressar,
se expressa facilmente, mas o melancólico e o fleumático, ele é uma pessoa mais reservada. Ela não gosta de se expressar tão facilmente. Então, no processo de aprendizagem, é importante trabalhar bastante com o melancólico e com o fleumático a expressão, a fala, a comunicação. Ele tem facilidade em concentrar, mas ele não tem facilidade em se expressar. E uma pessoa plenamente alfabetizada sabe se expressar. A 10ª regra aí do livro do Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida, a 10ª regra é o seguinte: seja claro na sua expressão. Não é bem isso que está lá não, no livro dele, está... Seja preciso naquilo que você vai dizer, tá? E hoje, o que nós temos visto? As crianças não sabem expressar aquilo que elas estão sentindo. Elas não conseguem dar nome àquilo que elas estão passando ou àquilo que elas estão vendo. Então, nós temos a facilidade aí em apontar as coisas como coisa, ao invés de dar o nome específico do negócio, a gente fala aquela coisa lá. A criança, sobretudo. Onde que está o teu brinquedo? Deixei naquele lugar. Qual lugar? Lá em cima de alguma coisa. Então, ele não é específico naquilo que ele fala, no objeto que ele está vendo, que ele está enxergando. Então, no processo de aprendizagem, o melancólico e o sanguíneo precisa, sobretudo, ser desafiado a se expressar, a se comunicar, a expor as suas ideias, a apresentar de forma clara e nítida aquele objeto que está à sua frente, aquilo que ela está aprendendo, aquilo que ela está vendo. Tá? Então, assim, no processo de aprendizagem, para o melancólico e o sanguíneo, e para o melancólico e o fleumático, é importante trabalhar bastante a linguagem. É importante trabalhar bastante a linguagem, para que ele aprenda a se expressar. Pois ele é mais retraído, mais reflexivo, então ele tem uma dificuldade aí de comunicação. Não é de fala somente não, tá, gente? Não é isso. É de se expressar mesmo. Ele é uma pessoa reservada que não gosta de expor as suas ideias. E, queira ou não queira, a pessoa precisa aprender a se expressar. Nós estamos no mundo da comunicação. Claro que alguns dizem que nós estamos no mundo da imagem. É verdade. Mas nós estamos no mundo que as pessoas se saem bem se elas sabem se comunicar. Então, o melancólico e o fleumático precisa ser trabalhado bastante nessa questão da linguagem. O colérico e o sanguíneo precisa, sobretudo, entrar dentro de uma rotina, aprender a obedecer. O colérico tem dificuldade em obedecer. Então, dentro de uma sala de aula, o professor, trabalhando com um aluno colérico, vai ter que especificar para eles o seu limite, né, o local até onde ele deve fazer. Deve não desmotivá-lo, mas colocar ali o seu devido lugar, aonde ele deve, o que ele deve fazer, o que ele pode, o que ele não pode. Saber aproveitar o colérico, como ele é um líder nato, para que ele ajude outras pessoas, como ele tem facilidade em comunicar, em facilidade em se expressar, e ele tem facilidade em liderar, e consegue pegar as coisas rapidamente. Então, para que ele seja o líder da turma. Então, dentro de um processo escolar, dentro de uma escola, tem que saber os temperamentos para você saber aproveitar como trabalhar com aquela criança. Tá? Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Porém, acho assim que é apenas o início para a gente começar a pensar como nós podemos usar os temperamentos como uma ferramenta no processo de aprendizagem. Então, fazendo um resuminho aí para a gente
finalizar para não ficar muito cansativo, a gente pode pensar o seguinte. Primeiro, temos que conhecer o nosso aluno, conhecer o nosso estudante, conhecer a pessoa com quem nós estamos lidando. Cada pessoa é única, mas ela tem um temperamento. O temperamento dela pode ser colérico, ele pode ser predominantemente colérico, ou sanguíneo, ou melancólico, ou fleumático. Sabendo qual é o temperamento, eu vou pensar como eu vou agir com essa pessoa. Se o meu estudante é um estudante melancólico, ou se é meu filho mesmo, se ele é melancólico, se é fleumático, eu já sei o seguinte: qualquer coisa que eu falar para ele vai ter um impacto grande. Pode não ter uma reação imediata, mas vai ter um impacto grande, porque ele vai guardar aquilo, ele guarda rancor, ele fica matutando aquilo que ele escuta, ele é reflexivo, então tem um grande impacto aí na sua vida sentimental. Então o professor tem que saber o seguinte, que o tratamento que ele tem que dar para um aluno que tem um temperamento melancólico ou um temperamento fleumático tem que ser diferente do tratamento que ele tem que dar para um aluno que é colérico ou que é sanguíneo. O modo de tratamento deve ser diferente. Só lembrando também que o sanguíneo é uma pessoa também impulsiva e ela também é dada com sentimentos. Ela também pode se ferir facilmente. Então o professor tem que estar ciente com quem ela está lidando. Depois, no ensino, eu tenho que saber que o colérico e o sanguíneo têm dificuldade de concentração, de parar por muito tempo diante de uma atividade. Então eu preciso ser criativo para atrair o colérico e o sanguíneo. Eu tenho que ser criativo no tratamento com um aluno colérico ou com um aluno sanguíneo. Se eu for muito repetitivo ou se eu der uma atividade que seja muito longa, extensa, que exija muito tempo de concentração, com certeza eu vou perder o meu aluno colérico e o meu aluno sanguíneo. Ele vai começar a bagunçar, ele vai começar a fazer qualquer coisa na sala para chamar a atenção, mas ele vai distrair facilmente. Então eu tenho que fazer alguma coisa que possa prender a atenção dos dois. Por outro lado, eu tenho que dar espaço e instigar o meu aluno melancólico e o meu aluno fleumático a se expressar, a expor as suas ideias, a expor as suas opiniões. Porque se numa sala de aula o professor não tiver cuidado, sempre o melancólico e o melancólico e o colérico vão ser sempre aqueles que vão responder, vão ser sempre aqueles que vão falar que sabe da matéria, que vão até explicar a matéria, que vão fazer o dever no quadro, vão ser sempre esses alunos. Mas eu preciso ficar bem atento para que o melancólico e o fleumático, que são muito reservados, tenham também espaço dentro de uma sala de aula. Se eu percebo que uma pessoa fala pouco e que outro fala muito, eu preciso impor o limite para aquele que fala muito e instigar aquele que fala pouco para se expor mais, para expor mais as suas ideias. Então o temperamento vai ajudar nesse processo de aprendizagem. Né? Então é bom aquele que é professor, aquele que está dedicado ao ensino ou que é catequista, que ele entenda um pouquinho dos temperamentos. Não precisa saber muito, não. Só para ele conseguir identificar com quem ele está lidando em sala de aula, ou na catequese, que seja, porque isso vai ser uma grande ferramenta para ajudá-lo, né, no processo
do ensino, no processo da educação. Isso serve para todos, também para os pais, para o tratamento entre pais e filhos, tá? Basicamente é isso. Eu quero agradecer aqui cada pessoa que esteve conosco nessa 1 hora. Nós voltaremos a falar desse assunto, mas com uma outra abordagem sobre os temperamentos, tá? Eu sei que é um tema, assim, hiper cansativo, mas que nós podemos aproveitá-lo de uma forma muito eficaz no processo de aprendizagem e no processo da educação dos filhos, né? O próximo tema nosso, os próximos temas nossos, com certeza serão ainda sobre os temperamentos, e nós falaremos aí sobre os temperamentos dentro da educação dos filhos. Diferente da abordagem do ensino-aprendizagem, nós faremos nossas próximas lives aí, salvo engano, semana que vem, sobre o temperamento como ferramenta na educação dos filhos. Como lidar com os filhos com o temperamento colérico, com o temperamento melancólico, com o temperamento fleumático e com o temperamento sanguíneo. Tá? Eu que agradeço, a Sabrina está aí agradecendo, eu que agradeço a sua presença, a sua participação, cada um que esteve conosco nessa hora, né? Toda terça-feira nós estamos aqui às 20 horas. Compartilhe as nossas lives, compartilhe os nossos vídeos no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nos nossos canais, deixa o seu joinha lá, faça um comentário nos nossos vídeos, que isso aumenta aí no nosso ranking. Tá? Eu quero agradecer cada um de vocês, desejar uma boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para todos. Tchau, tchau.